Olá, pessoal! Vamos para a terceira parte do nosso livro Cartas de Cristo, sobre a passagem de Jesus no deserto. Bom, a gente parou ali, né, falando que ele viu que a mente universal, tudo que é criado vem da fonte da mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação. Tudo que existe é através do poder criativo, né? Esse poder que todos nós temos de criar e que vem da fonte criadora. E aí então, quando ele estava ali no deserto, vendo tudo isso, né? Vendo todos os movimentos, a menor partícula existente dentro de tudo que tinha ali, ele subitamente foi apresentado para ele uma imagem muito bela de uma paisagem, onde essa paisagem existia as flores, os animais, as aves, né? Os seres humanos, enfim, tudo que existia nessa natureza, né? E assim ele vendo toda essa visão com muita admiração, ele viu que as plantas, as árvores, cada uma delas, e até mesmo os pássaros e os animais, na realidade era composto de centenas de infinitas comunidades, de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Que eram essas minúsculas? Dentro de cada ser vivente havia essas minúsculas entidades trabalhando sem parar dentro delas. Os cientistas de hoje chamam essas minúsculas entidades de células. As células que nós temos, né? Ele viu que essas células, olha, entidades, que aqui ele diz, minúsculas entidades trabalhando. Se estavam trabalhando, eram o quê? Entidades, eram um ser vivo. Então, células são ser vivos, elas têm consciência também, que está dentro de cada corpo vivente, dentro do nosso corpo humano, dentro do corpo dos animais, das plantas, de tudo que é vivo, existem essas células, e essas células são compostas do quê? Moléculas, e as moléculas é composta do quê? Átomos, e este átomo é composto do quê? Das energias eletromagnéticas, onde o núcleo possui o quê? O próprio divino, a própria consciência divina. Então as células, ela também é fonte da consciência divina, por isso que é um ser vivente, porque é a própria consciência divina ali se manifestando e trabalhando para que todo aquele sistema que tem dentro dos corpos viventes possam trabalhar perfeitamente. E ele observou que elas trabalhavam em perfeita harmonia e cooperação umas com as outras para que todos esses órgãos, né, que existem dentro do corpo pudessem funcionar corretamente. Então olha que coisa, essas partículas tão pequenininhas que são as células trabalham, têm consciência. E aí ele observou então que era a própria inteligência do trabalho realizado que atraía a atenção dele. Então aí ele vendo todas aquelas células trabalhando, ele viu que a inteligência do trabalho, o trabalho é inteligente. Por que o trabalho é inteligente? O que quer dizer isso? Que o trabalho é inteligente. Porque é através do trabalho que a gente manifesta todo o nosso pensamento, toda a nossa consciência. Ela só é manifestada se eu trabalhar nela. O que é trabalhar? É colocar em ação o que eu penso, é manifestar. Então, como que eu faço? Eu cuido, eu ensino, eu protejo todo aquele meu pensamento, eu coloco em ação, e essa ação é o quê? Cuidar, ensinar, proteger, criar realmente, é a própria criação. Então a própria criação está integrada
no trabalho. Se não houver trabalho, não há criação. Portanto, o trabalho é uma coisa divina. E se ela é divina, a gente tem que ter na mente que ela é prazerosa, pois estamos criando a própria manifestação divina, da consciência divina. Então temos que eliminar essa crença que falaram que o trabalho é exaustivo, é penoso, eu só trabalho para poder me sustentar, só pensa no trabalho como só parte financeira, para adquirir dinheiro para eu poder me sustentar. Essa é uma imagem sobre trabalho errônea, não é a correta. O trabalho é divino, Deus está trabalhando o tempo todo, porque Ele está criando. Para eu criar, eu preciso trabalhar, colocar em ação o meu pensamento. Portanto, o trabalho é prazeroso. Temos que, tudo no que a gente fizer, não é só o trabalho financeiro. O trabalho financeiro também tem que ser prazeroso, porque aí a minha parte financeira vai se produzir muito mais. Quando eu faço tudo com prazer, estou fazendo com amor. E aí tudo floresce, tudo cresce. Por quê? Porque eu estou manifestando a consciência divina, que é criar, ter prazer naquilo que faz, é manter-se tudo vivo. Então, o trabalho é uma coisa muito boa e você eleva-se, você se conecta com Deus quando está trabalhando. Então, se a gente começar a ter na nossa mente que o trabalho é prazeroso, é a própria consciência divina se manifestando, a gente vai começar a viver com mais alegria, com mais satisfação. Percebe? Esse é um dos motivos. Nessa passagem aqui do deserto, que ele descobriu a inteligência do trabalho, é isso, que é a própria consciência divina se manifestando. Então ele é inteligente, o trabalho, porque ele está agindo junto com Deus, junto com a consciência divina. Então esse é um dos pontos muito importantes que ele descobriu ali na passagem do deserto e que é muito importante para nós também. Termos uma consciência sobre trabalho e um conceito muito melhor do que tínhamos até hoje. Então, ele viu essa inteligência sobre o trabalho. Ele compreendeu que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, em tudo, desde a menor entidade, que é a célula que a gente viu, você viu que a célula trabalhava, até dentro dos sistemas viventes, até na mais avançada entidade do universo, que é o homem em si. Então, tudo está contido no trabalho. E aí, então, ele pôde ver que tudo no universo vive, se move e tem o seu ser no poder criativo da mente universal. Então, tudo que é o que eu falei, tudo que vive, tudo que se move, todo ser, o que é ser nós, está dentro do poder criativo da mente universal. É o próprio Deus se manifestando. O poder criativo da mente universal é a própria mente de Deus. Então, tudo que é vivo é a própria criação de Deus. E, na verdade, por trás de todas as manifestações, de forma individualizada, é a manifestação de Deus através dessas manifestações, que é o que a gente enxerga, né? Tudo que a gente vê, e individualizadas, né? Um pensamento que Deus teve de uma planta, de um animal, de uma mesa, ele individualizou cada coisa, cada pensamento dele. E assim Jesus ficou muito agraciado e cheio de louvor, pois tudo no mundo procedia e ainda estava dentro deste poder criativo. Tudo, né? Está dentro. Sim, porque tudo é consciência divina. Tudo que a gente vê no universo é consciência divina. E incluindo o corpo humano.
E aí ele se perguntou como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, essas unidades, essas células, né? De acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta. Como é que essas células trabalhavam? Eram tão pequenininhas para formar, né, o tronco de uma árvore, as flores, os frutos, os insetos, enfim, tudo que existe aqui. E aí ele compreendeu, com mais clareza ainda, que o poder criativo era a própria fonte de toda atividade inteligente. Então, todo poder criativo, toda essa forma de criar, nada mais é que a fonte, ela é a própria fonte de toda a atividade inteligente. Então, o poder criativo é a fonte. Quer dizer, a inteligência vem do poder criativo. Ela vem do poder criativo no universo todo. E se o homem possui inteligência, era somente porque havia extraído da fonte universal de todo ser. Então, a inteligência, qual é a fonte da inteligência? O poder criativo. Então, se nós, seres humanos, somos inteligentes, é porque extraímos toda essa inteligência da onde? Da fonte criadora do universo, universal, de Deus. Então, tudo que a gente cria provém de Deus. Portanto, temos que estar felizes em trabalhar, porque está provendo de Deus. O trabalho é inteligente, e inteligência vem de Deus. Portanto, nós somos a manifestação do pensamento divino. E tudo que ele quer manifestar, ele quer através de nós, certo? E assim ele vê que o quanto é importante a gente estar trabalhando. Esse é o ponto principal nessa parte da mensagem aqui, da passagem, melhor dizendo, da passagem no deserto. Essa parte, a parte 3 que nós lemos, esse trecho, fala muito sobre o trabalho e que até o menor ser até estão trabalhando. E o trabalho é o quê? É para se manifestar todo o pensamento divino, esse poder de criar. Todos nós temos um grande poder de criar. Aqui na passagem, no deserto, fica muito fixado o quanto nós temos o poder de criar. Por quê? Porque Deus está criando o tempo todo. O universo todo que existe ele existe através do trabalho divino, o trabalho de Deus, que é para poder manifestar todos os seus pensamentos, toda a sua vontade. Ele trabalha para isso, para manifestar. Portanto, se nós queremos manifestar a vontade de Deus, nós temos que estar o tempo todo trabalhando, criando, para poder que esse poder criativo se manifeste. E aí a gente vai conseguir fazer com que a nossa vida seja muito mais plena, porque eu estou sendo um instrumento de Deus. Cada vez que eu trabalho para manifestar a vontade de Deus, criando coisas boas, criando coisas não só para mim, mas para o benefício de todos, eu estou manifestando a vontade de Deus. E então eu começo a trabalhar, eu começo a viver plenamente, conectada com Deus. Porque isso é vida. Viver é estar conectado com Deus, manifestando a vontade dele. E a vontade dele é o quê? É fazer com que todos nós sintamos o que é a felicidade, o que é estar vivendo plenamente feliz. E para ser feliz
eu preciso estar compartilhando a minha felicidade. Quando eu compartilho a minha felicidade, eu estou fazendo o outro também ser feliz. E é isso que Deus quer, que todos nós, um ajude o outro a ser feliz. Porque até a própria célula, um ser tão pequenininho, você vê, ele está o tempo todo fazendo a vontade de Deus, que é trabalhando, elas se unem, essas células se unem para formar os órgãos, para que esses órgãos formem todo um corpo de um ser vivo e para que este corpo, este ser vivo, possa se manter vivo. Então as células trabalham em perfeita harmonia, que é para manter vivo. Essa é a função de todos nós, manter-se tudo vivo, toda a expressão divina, fazer com que ela se mantenha viva. E é isso. Essa é a parte 3, ainda vai ter mais coisas, ainda não terminou essa parte da passagem no deserto de Jesus, portanto teremos a parte 4 no próximo vídeo. Agradeço a todos, namastê a todos, paz e luz.